Boa noite, irmãos, graça e paz. Estão animados aí? Natal, muita comida, muita sobremesa. É um tempo de muita alegria, não é verdade? Apesar que não está aparecendo muito, vocês estão meio tristes hoje, né? Estão meio desanimados. Mas, amém, queridos, eu sei que o calor atrapalha um pouquinho, né? Esse calor desanima um pouco a gente, né? Mas eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, e a gente vai encerrar hoje as nossas conversas sobre esse tema, né, do Natal, estes sermões que nós pregamos esse mês a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que esteve entre nós, e este é o tema mais importante desse mês. E não é sobre comemorações, não é sobre festas, é sobre a pessoa de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 2, e a gente vai fazer a leitura do texto introdutório, né, por assim dizer, do contexto aí do nascimento de Jesus, dos versos 1 ao 7. Lucas capítulo 2, dos versos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, e cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em sua presença, pedindo, Deus, que neste último culto do ano, Deus, que nessa reflexão singela que nós faremos deste texto, que isso traga, ó Deus, lições para os nossos corações e que nos ajude no decorrer deste ano que irá se iniciar, ó Deus. Nós precisamos de orientação do Senhor, precisamos da sua ajuda para que a gente possa amadurecer na fé, desenvolver a vida cristã com sabedoria. E nós estamos aqui diante deste texto tão simples, mas tão profundo para nós, ó Deus. Nós pedimos a tua graça para nos auxiliar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós, recapitulando aqui no primeiro domingo, né, o domingo da cantata, nós falamos a respeito de Jesus, né, o menino que nos nasceu, baseado em Isaías, né, e ali diz que Jesus, esse menino que nasceria, seria o maravilhoso conselheiro, né, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, e a gente pôde fazer uma reflexão nesse sentido. No domingo posterior, a gente falou a respeito da visita, né, dos magos que visitaram Jesus, e a frase emblemática deles, né, para nós foi: nós viemos adorá-lo. Né, e esse é um convite para nós também, assim como os magos procuraram Jesus com esse objetivo, né, com esse fim de adorá-lo, nós também temos essa missão. Toda vez que nós nos encontramos aqui, esse clamor dos magos, né, deveria ressoar em nosso coração. Nós viemos aqui para adorá-lo. A semana passada, a gente falou a respeito de Simeão, e um tema bem sugestivo, né, é paz para morrer. A gente fala sobre paz para viver, e Simeão nos ensina, né, uma bela de uma canção, de uma oração a respeito da paz para morrer. Porque ele fala assim: agora que os meus olhos contemplaram o Salvador, eu posso ir em paz, eu posso morrer em paz. Né? E Jesus, ele completa, né, todo o significado do nosso ser, a ponto de que quando nós encontramos Jesus, não apenas nós ganhamos significado para viver a vida, nós recebemos paz para viver a vida, mas nós também recebemos paz para partir, né, e estar em paz para sempre com o Senhor. Né, uma lição bem importante também. E hoje eu gostaria de ressaltar aqui o versículo 7, porque uma frase aqui que me chama a atenção nessa leitura é o fato de que o texto menciona: não havia lugar para eles.
E essa é uma frase bem interessante, né? O contexto aqui ele já está posto, né? O que está acontecendo aqui? Por decreto de César Augusto, né, o imperador, ele vai fazer um recenseamento, ou seja, uma recontagem de todo o povo do império. E aí, para que as pessoas garantissem ali os seus lugares, né, os seus benefícios, eles precisavam se alistar, né, assinar uma lista. E eles precisavam fazer essa assinatura na cidade natal deles, né? Então, é por isso que eles estão saindo aqui da Judéia e indo para Belém. Por quê? Porque José, ele pertencia a essa linhagem, né, de Davi. Então, a cidade de Davi era a cidade de Belém. Então, José teve que conduzir ali a sua família, né, a sua esposa grávida, para esse destino, né, para ali se alistar, então. E quando eles estavam em viagem, né, o texto vai deixando claro aqui que cada um se alistava na sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, foi para a Judéia, a cidade de Davi, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de se alistar com a sua esposa, e o texto deixa claro que ela estava grávida. E aí, a partir do versículo 6, que a gente tem algum contexto aqui, né, para a gente se apegar, porque diz ali, estando eles ali aonde? Empreendendo essa viagem até Belém. E quando eles chegam na cidade de Belém, o texto vai falar para a gente que completaram-se os dias. O que significa isso? Né, que o tempo de gestação da Maria, né, chegou ao fim. E aí o neném nasceu. E o texto vai falar ali que ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou ele numa manjedoura, e aí vem a nossa frase aqui da noite. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu não sei vocês, mas essa frase, não há lugar para você, é algo forte, né? E, inclusive, uma das piores frases que a gente pode ouvir. Eu não sei aqui, eu estava tentando lembrar, né, de alguma coisa chamativa, assim, né, para falar sobre essa ideia de não há lugar para você, e eu não consegui achar uma específica, assim, né, mas eu lembro muito na época da escola que acontecia isso, né, eu não sei aqui, é porque eu tenho habilidades para atividades esportivas, assim, né, então eu jogo futebol, eu jogo vôlei, basquete, eu sou meio, assim, para esporte eu manjo. Mas, assim, eu lembro que eu tinha um amigo, né, um amigo bem querido, assim, a gente foi pegando as mesmas turmas, né, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu lembro que a gente foi estudando na mesma sala sempre, e ele, por outro lado, era o oposto, né, então, quando a gente ia jogar futebol no recreio, alguma coisa assim, aí tem aquele momento em que a gente vai escolher os times, né, e daí tinha lá, tira para o ímpar e começa, né? Eu escolho fulano, eu ciclano. E aí eu percebi que eu entrava, rapidinho me escolhiam lá, né? Mas eu lembro que eu sempre ficava chateado porque ninguém queria escolher ele. Então o pessoal ia escolhendo e às vezes, quando tinha só ele por último, às vezes o pessoal falava, vocês vamos jogar assim mesmo? E tal. E aí eu falava, né? Eu dava, não, deixa ele entrar aí e tal. Então, eu intercedia por ele para que ele também pudesse participar, e foi um longo período assim, né? E aí é aquela história, né? Fica implícito aquela ideia assim de era melhor você não jogar, não tem lugar para você no time, né? A gente preferiria que você acompanhasse de fora e tal, né? Então, o sentimento de alguém que é excluído de algo é complicado, é um sentimento ruim. E eu gostaria de refletir que, pelo contrário, se essa frase aqui, não há lugar para você, é uma frase um tanto que ruim, né, e difícil, né, de a gente engolir, eu queria mostrar a importância de a gente ter um lugar, então. Porque se não ter um lugar é ruim, então significa que a gente precisa de um lugar. E, na verdade, todo ser humano, ele precisa, sim, de um lugar, ele precisa de um lugar para ser, para pertencer e para florescer. Esse é o processo de desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. A gente precisa de um ambiente para que a gente possa ser,
descobrir a nossa identidade, a gente precisa de um lugar para que a gente possa se sentir parte, se sentir acolhido, sentir que a gente pertence àquele lugar. E a gente precisa também de um lugar para que a gente desenvolva as nossas habilidades, a fim de que a gente floresça no lugar em que a gente está. Agora, uma coisa de se pensar aqui é que Jesus, ele é o criador de todo o universo, não é? Quem criou todas as coisas? A gente acabou de ler aqui no texto da liturgia, Colossenses, que fala exatamente nisso, que nele foram feitas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Então, em Jesus, tudo o que existe, existe. E é interessante que esse Jesus, que é o criador de todo o mundo, inclusive do mundo que nós habitamos, quando ele chega nesse mundo que ele mesmo criou, não há lugar para ele, não há espaço para ele, não há espaço para ele nascer. E esse tempo de Natal serve para a gente refletir sobre essas lições de humildade que Jesus nos dá aqui. Essa humildade que vai nos ajudar a ser, a pertencer e a frutificar, mesmo quando tudo indica que não há lugar para isso acontecer. O primeiro ponto aqui que eu ressalto é essa ideia de ser. Essa ideia de ser, ela tem a ver com o senso de identidade. Todos nós precisamos de um lugar, precisamos de um ambiente para que a gente possa desenvolver a nossa autenticidade. Um lugar onde a gente vai aprender sobre quem nós somos, nós vamos aprender sobre a nossa história, a história da nossa família. A gente vai, neste lugar, forjar os nossos conceitos, as nossas balizas. É aqui que a gente vai começar a emitir as nossas opiniões também. E é interessante porque quando a gente vê pessoas que são disfuncionais, geralmente essas pessoas disfuncionais, elas foram geradas nesses ambientes aqui de hostilidades, onde não havia a possibilidade de autoexpressão. Porque, eu não sei para vocês, assim, se você já passou por isso, mas eu acho que é muito difícil, muito ruim a gente estar num lugar onde a gente não pode ser quem a gente é. Existem muitos lugares que fazem a gente ser um mero personagem. Então a gente está num lugar, mas a gente não pode falar a nossa opinião. A gente está num lugar, mas a gente não pode ser quem a gente é. A gente está num lugar, mas esse lugar é hostil para quando a gente tenta se autoexpressar. E isso daí, a médio, longo prazo, é nocivo para a nossa saúde. É por isso que as pessoas se tornam disfuncionais, porque a gente consegue fingir por um tempo, mas não por todo o tempo. E às vezes a gente viver de máscaras, viver um personagem, acaba adoecendo a gente. E é interessante que Jesus, né, novamente, que é o rei, né, de todo o universo aqui, ele podia providenciar para si mesmo um nascimento com todas as honrarias possíveis, com todas as pompas, né, possíveis de um rei. Mas ele escolhe um não lugar para nascer. Por que você acha que na época que Jesus nasceu, o imperador era esse? Por que você acha que quando Jesus nasceu, o imperador era esse e ele exigiu nessa mesma época que fosse feito o alistamento das famílias? Por que você acha que nessa época era esse imperador, ele exigiu esse censo e José, no período que Maria estava grávida, teve que ir para Belém? Por que você acha que isso aconteceu? Será que isso daqui era algo que Deus não sabia que aconteceria? Ou será que isso daqui foi providência de Deus? Para que as coisas acontecessem exatamente como deveriam acontecer. E quando Jesus vai para Belém, ele cumpre uma centena de promessas do Antigo Testamento. Miqueias fala sobre isso, que o Messias, né, haveria de nascer na cidade de Belém. O que está acontecendo aqui é que
o próprio Jesus, ele formatou toda essa história, de tal maneira que ela poderia ser do jeito que ele quisesse. O Jesus que está nascendo aqui não é um mero bebê frágil, mas o texto que a gente começou a ler ali fala a respeito de um rei glorioso. Ele é o rei da glória. Só que ele não se tornou o rei da glória, ele era o rei da glória, ele sempre foi, porque essa era a sua identidade. E isso é interessante para a gente perceber aqui, porque é uma lição para a gente também. É uma lição de que as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam, elas não determinam a nossa identidade. As circunstâncias não determinam a nossa identidade. É isso que muitos querem que a gente acredite, mas não é verdade. Porque, vamos pensar aqui, queridos, Jesus, ele não era de Belém. Jesus não era judeu. Jesus não era um israelita apenas. Jesus era o Filho de Deus. Essa é a identidade de Jesus. Essas outras coisas, o fato de ele nascer em Belém, o fato de ter um imperador, o fato de ele estar nessa nação de Israel, isso são elementos circunstanciais. Mas a identidade de Jesus não é ser um judeu apenas. Não é ser um mestre da lei. Não é fazer algumas coisas. A identidade de Jesus era quem ele sempre foi e nunca deixou de ser. Filho de Deus. Jesus é o rei de todo o universo, é o Filho de Deus. E o Natal aqui nos ensina, e esse período de Natal nos ensina, que se você creu em Jesus, a sua identidade também é alterada. Uma vez que você crê em Jesus, você se torna também filho de Deus. É isso que o Evangelho de João vai nos ensinar. A todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, então é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. E aí, é importante a gente saber disso, porque se a nossa identidade é ser filho de Deus, então a gente vai parar de procurar a nossa identidade, a gente vai parar de procurar um lugar para ser aceito, porque nós já fomos aceitos por Deus. Em Deus, no fato de nós sermos filhos de Deus, esse é o lugar que nós precisávamos para sermos quem nós somos. Até porque diante de Deus, a gente não consegue forjar uma identidade. Deus conhece a gente. Deus sabe quem a gente é. Deus conhece você, Deus sabe quem você é. Deus te aceitou, Deus te acolheu uma vez que você creu em Jesus. Mas ele não... Isso é algo interessante porque em Jesus nós encontramos um lugar para ser uma nova criatura. Mas ao mesmo tempo, essa nova criatura que nós nos tornamos não elimina a nossa identidade, as nossas particularidades. Eu achava, que eu sou uma pessoa muito bem-humorada, Então, eu sou mais brincalhão, faço umas piadinhas, bem tranquilo de vez em quando, nada exagerado, assim, mas quem convive comigo sabe que eu sou meio brincalhão, assim, E daí, eu sempre convivi, com pessoas, com pastores, por um longo tempo da minha vida, a gente teve um pastor que era alguém muito sério, alguém com aquela postura, e a ideia de pastor era muito assim, um homem que tem que ser muito sério, não pode ficar não pode brincar, não pode, tem que ter aquela cara enferruscada, aquela coisa assim, para impor respeito e tudo mais, E o meu pai também foi pastor por muito tempo, ele é um homem sério, E eu vi assim, aí quando eu percebi que eu tinha um chamado pastoral, eu falei, ixi, agora já era, Agora não vou mais poder contar piada, não vou ter que ser uma pessoa séria agora, Mas com o passar do tempo, assim, eu fui descobrindo que não. Eu posso ser pastor, eu posso continuar sendo do jeito que eu sou, eu tenho que parar de ser pecador. Eu tenho que começar a me parecer mais com Jesus, eu tenho que falar das verdades que a palavra de Deus ensina. Mas eu não fui tolhido, eu não fui proibido de ser quem eu sou.
porque nesse contexto de ser filho de Deus, há espaço para nós, há lugar para nós, para a gente ser quem a gente é. Mas também, em segundo lugar, existe esse senso aqui de pertencimento, um senso de acolhimento. E, da mesma forma, todos nós precisamos também de um lugar, não apenas para ser quem nós somos, mas a gente precisa de um lugar para pertencer, um lugar para a gente chamar de nosso, um lugar que a gente possa dizer para as pessoas que estão ali, esses são os meus. Um lugar onde a gente chega e as portas estão abertas para nós. A gente precisa de um lugar que há celebração, alegria quando a gente chega. A gente precisa de um lugar que as pessoas sorriem quando percebem que você chegou. A gente precisa desse lugar que dá essa sensação na gente, aquela sensação que fala assim, que bom que você está aqui, que bom que você chegou, estava faltando você. Isso é muito gostoso, a gente precisa de ambientes assim, onde você chega e você sabe que aqui você é acolhido, aqui você é amado, aqui você faz parte. Isso é algo fundamental para a nossa vida. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer para a gente é quando essas portas que deveriam estar abertas, elas se fecham. É quando você vai para lá, vai para cá, vai para um lugar, vai para o outro, mas você nunca sente que você está sendo acolhido, que você pertence àquele lugar. Existem muitos lugares em que não há lugar para você não será bem-vindo. Existem ambientes que às vezes a gente trafega na vida, que fica muito evidente que aquele ali não é um lugar para nós. E às vezes até contextos positivos, contextos bons. Mas às vezes eu não vou falar aqui uma experiência que eu tive recentemente, porque vocês vão adivinhar, né? E daí não vai ser muito bom. Mas existem lugares que não deveriam, mas acontece isso. Lugares que você chega ali e quando você senta naquela cadeira, todo mundo fica olhando assim e fala, mas você não é dos nossos, você não deveria estar aqui. O que aconteceu que você veio fazer aqui? Né? E aí fica explícito que você não é bem-vindo, aí você, sabe aquele sentimento de, eu sou um peixe fora do aquário, né? Um peixe fora d'água, que fala, né? Eu estou me sentindo estranho aqui, parece que não deveria estar aqui, parece que, né, eu tenho que sair daqui, eu acho que estão me expulsando aqui com o olhar só, né? É aquele ambiente em onde você não é parte, né, daquilo, não tem lugar para você. E eu até gostaria de aproveitar esse adendo, né, para dizer aqui que o Natal, ele é um lugar para aqueles que não têm lugar. Essa é a mensagem de Jesus para nós. O Natal é um lugar para aqueles que não encontraram ainda um lugar. E eu quero dizer para vocês, para todos vocês que estão aqui essa noite, que essa igreja aqui é um lugar para você. Eu quero dizer que a porta dessa igreja estará sempre aberta para você. Eu quero dizer que é muito bom que você está aqui. Que bom que a sua família está conosco. Que bom que você está aqui. O texto fala que Jesus não encontrou lugar na hospedaria para que ele pudesse conceder para nós um lugar na casa do Pai. Todos os sofrimentos que Jesus se autoimpôs, ele tem um efeito redentivo. Todas as coisas ruins que aconteceram com Jesus é para que não aconteça conosco. É isso que a gente precisa entender. É por isso que Jesus tramou toda a história do seu nascimento, para que ele estivesse nesse lugar onde ele seria rejeitado desde o seu nascimento. Não havia lugar para o Salvador do mundo nascer. Só que, para nós, isso é uma bênção. Porque Jesus esteve num lugar onde ele não foi recebido, para que hoje a gente possa ser acolhido e recebido na família de Deus. E isso é uma bênção para nós. Essa é a casa do Pai. E como ela é a casa do Pai e não a nossa, a porta está aberta para todos aqueles que Ele quiser que entre. Eu lembro que na infância, né, a gente tinha lá na rua de casa as famílias ali, né, e chegava nessa época do Natal, né, não sei se a Sara, minha irmã, está ali, não sei se ela vai lembrar,
Mas a gente, quando chegava o Natal, assim, daí vinha lá, minha mãe falava assim, vai lá dar Feliz Natal. A gente tinha que sair, né, nas casas, com os vizinhos saíam, de repente a gente entrava numa casa, saía com um brinquedo lá, ganhava um presente também, meio que não tinha nada a ver, né, e às vezes as pessoas entravam lá em casa, e a gente às vezes ficava, né, mas isso é um monte de criança aqui dentro, dando, né, Feliz Natal, eles nem são daqui, nem moram, né, nem são da família e tudo mais, e essas coisas assim, que aborrece a gente quando a gente é criança, né? Depois a gente percebe que ali atrás estavam escondidas lições preciosas, né? A lição é que a porta ela deve estar sempre aberta para acolher, né, aqueles que precisam, né? E se por algum motivo durante esse ano, se por algum motivo você cancelou alguém aí do seu coração também, se por algum motivo você falou para alguém, não tem espaço mais para você no meu coração, não tem espaço mais para você na minha vida, eu acho que esse é um momento de a gente refletir, porque o Natal, ele é um tempo para a gente lembrar de acolher, é um tempo de perdão, é um tempo de acolhimento. E o acolhimento nada mais é do que a gente providenciar lugar para aqueles que não têm lugar. Da mesma forma que o Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, nos perdoou e nos tornou agora novamente aptos e aceitos por Deus, esse é um lugar, esse é um ambiente, esse é um tempo em que a gente também pode presentear pessoas com o nosso perdão. Presentear pessoas com acolhimento, que às vezes a gente não recebeu, e eu sei que relacionamentos são complicados, e pode ser que você se chateou, se ofendeu com alguém, mas o Natal é esse tempo também onde a gente aprende que é um lugar de acolher, é um lugar de fazer as pessoas pertencerem, assim como nós gostaríamos de sentir que fazemos parte, a gente deve promover esse sentimento nos outros também. E o terceiro ponto aqui é florescer, é um senso de propósito. Você já sabe que Deus, Ele chamou você, você crê em Jesus, e a vida cristã ela não termina quando a gente crê em Jesus apenas. Eu creio em Jesus e agora eu sou salvo. Ok, é verdade. Mas a pergunta é, e agora você vai fazer o que da tua vida? E a resposta está no fato de que nós fomos presenteados por Deus também. Nós fomos presenteados com dons, com talentos. Para que isso? Para que a gente gere fruto. Deus nos deu habilidades, talentos, dons, para que a gente pudesse frutificar, para que a gente pudesse abençoar as pessoas que Deus colocou perto de nós com o nosso serviço. A gente tem falado isso durante o ano, essa é a ideia de dar frutos, de frutificar, de florescer onde a gente está. A gente precisa de um ambiente saudável para que a gente possa dar frutos, e cada vez mais. A gente está aqui no lugar para que a gente possa florescer de tal maneira que as nossas folhas robustas, elas comecem a gerar sombra para as pessoas que estão cansadas, que ela traga alento. É por isso que a nossa salvação ela foi efetivada, para que agora a gente se torne instrumentos desse serviço gracioso de Deus. E a gente faz isso usando os presentes que o próprio Deus nos deu. O que você tem e onde você pode florescer? Essa é a grande questão. E talvez aqui alguns podem pensar assim, puxa, eu sei que eu deveria florescer, eu sei que eu deveria dar frutos, eu sei que eu deveria fazer algo, eu sei que a minha vida não se resume a essas poucas coisas que eu fiz durante esse ano. Mas sabe o que é? É o seguinte, o meu trabalho ele não permite que eu floresça. Talvez você pense, puxa, mas a minha condição financeira não permite que eu floresça. Ou, às vezes, até a minha condição emocional. Nesse momento emocional que eu estou, eu não consigo florescer. Na verdade, parece que esse ano eu nem vivi, eu só sobrevivi durante esse ano.
E aí você vem falar que eu ainda tenho que florescer? E eu queria dizer para você, queridos, jamais, nunca, coloque como empecilho para você florescer as coisas terrenas. Nunca use como argumento para você não florescer essa ideia assim, o meu trabalho não deixa eu florescer, as minhas finanças não deixam eu florescer, a minha família não deixa eu florescer, o meu marido que não deixa eu florescer, não, mas os meus filhos que me impedem de florescer. Porque não são as circunstâncias que impedem você de florescer. Isso porque não é o lugar que você está que vai determinar o seu florescimento, mas é o lugar onde você habita. E essa é a pergunta para a gente fazer nesse Natal: onde você habita? Porque onde você está é circunstancial, mas onde você mora, onde você habita? Onde é a sua habitação, meu querido? Jesus, ele nasceu, conforme a gente leu no texto, sob a circunstância de não haver nem lugar para que ele nascesse. E isso nunca impediu ele de florescer. Aliás, toda a vida de Jesus, você vai vendo ao longo da sua vida, da sua existência, que as coisas não foram ficando fáceis. Que ele começou assim, sem lugar para nascer, e depois as coisas foram ficando melhores, ele se candidatou, virou um político, ele teve amigos ali que começaram a ajudar ele, ninguém traiu ele, todos o abraçaram, ele foi alçado aos altos níveis sociais, né, se tornou um grande astro de Jerusalém. Não foi isso que aconteceu. Jesus sempre esteve em circunstâncias adversas, mas essas circunstâncias adversas nunca impediram Jesus de florescer, de exercer o seu chamado, de ser aquele que ele diz que seria. Nenhuma circunstância fez isso com Jesus, e nenhuma circunstância faz isso com a gente também. É porque a gente acredita nas coisas erradas. Mas as circunstâncias, como já diz o nome, são circunstanciais. Não é como é que está a sua situação hoje que diz o que você vai fazer ou não vai. Mas é onde o seu coração está descansando, onde você está habitando. Por isso, não espere que Deus mude você de lugar para você florescer. Tem gente que às vezes está esperando isso o ano inteiro, né? Não, mas não dá, então a hora que Deus me mudar de cidade, a hora que Deus me mudar de emprego, a hora que Deus me mudar de família, sei lá, a hora que Deus... Aí sim, né? Aí vai dar. Mas eu quero te desafiar a florescer agora. Floresça hoje, porque você não habita nas circunstâncias, mas você habita na presença do Senhor. Esse é o diferencial de Jesus. Desde o seu nascimento, durante toda a sua vida, ele está habitando nesse círculo relacional. Ele está sempre na presença do Pai. É esse lugar que Jesus habita. É esse lugar que muitos personagens do Antigo Testamento também encontraram. É por isso que, quando você encontra esse lugar, você pode falar assim como Davi: 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não serei atingido. Que existe um lugar em que você habita, que você não é atingido pelas circunstâncias, que ninguém derruba você, que você está protegido pelo Senhor. E o texto afirma que aqueles que habitam na presença do Senhor, o Salmo 1 fala isso, eles são como árvores que estão plantadas junto a ribeiros, que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto eles fazem prospera, floresce. Este é o segredo para a gente. É a gente habitar, é a gente estar plantado na presença do Senhor. Essa é a lição que nós aprendemos aqui. E eu concluo dizendo que algo interessante, né? Por que Jesus escolheu e por que ele nasceu numa manjedoura
inclusive para o lado de fora da hospedaria, porque não havia lugar. E claro que a gente fica pensando, nossa, mas né, como assim eles não encontraram lugar? Mas óbvio, né, como tinha o recenseamento, todo mundo viajou. Né, então, provável que ali, até a hospedaria aqui, né, ela estava hospedando os oficiais, né, as pessoas ali que faziam parte, né, que faziam esse recenseamento, enfim, né, as pessoas que chegaram antes ali. Então, tinha uma razão para a cidade estar cheia, lotada, e faltar espaço. Mas Jesus nasce numa manjedoura, e eu gosto de pensar, e alguns comentaristas apontam isso, que Jesus já está apontando aqui, no seu nascimento, que ele está aqui de passagem. O mundo é um lugar de passagem. Porque, se você for parar para pensar, uma hospedaria, um lugar de hospedagem, não é um lugar para você morar, é um lugar de passagem. Quando você se hospeda em um lugar, porque tem um objetivo, você vai ali, você foi fazer alguma coisa, mas você já vai embora dali, você já vai para frente. Então, a própria hospedaria já dá essa noção de algo que é passageiro. Então, a hospedaria é um lugar de passagem rápida, quanto mais uma estrebaria. Então, a simplicidade extrema aqui do nascimento de Jesus é uma lição para nós. Que nada aqui, gente, tem esse valor que a gente costuma dar, não. Está aqui, Jesus, o Criador de todo o universo, sendo enrolado pela própria mãe. Que é interessante, porque hoje, cada vez vai evoluindo, né? Mas hoje, quando você vai ver aí um parto, né? Quem vai ter filhos ainda, não sei nem como é que vai estar isso para frente. Mas, pelo que a gente conta aí, tem quantas pessoas estão envolvidas ali? Hoje vai nascer um nenê, você vai ter um médico, vai ter ali uma enfermeira, né, que vai dar apoio, vai ter o anestesista, o Guilherme, né, que tem mais experiência, recentemente teve um filho, vai ter quem mais lá? Um pediatra, geralmente está lá, vai estar o pai, um filmmaker, né, hoje tem já o pessoal filmando lá, alguém com celular tirando foto. Um médico por um marido que vai assistir, né, também. Ou seja, você tem aí umas 7, 8 pessoas envolvidas num nascimento, né? E aqui a gente tem Jesus, ou seja, a impressão que a gente tem é que a própria Maria, né, ali ao parir Jesus, ela mesma já pega ele, enrola ele, né, e coloca Jesus na manjedoura. Algo extremamente simples. Um lugar extremamente simples. Para que isso? Para ensinar que se o rei do universo não fez questão e não achou importante nada terreno, a gente também não deveria se apegar tanto a essas coisas. Porque nós estamos, assim como Jesus, de passagem, queridos. Nós somos peregrinos nessa terra estranha. E a gente aprende aqui que Jesus, como nosso mestre, ele não teve lugar para nascer neste mundo, mas ele fez isso para nos dar uma morada eterna junto ao Pai. E a nossa morada, queridos, e eu encerro aqui, a nossa morada não é nesse mundo de pecado, nesse mundo caótico, mas a nossa morada é a morada eterna, é estar na presença, na casa do Pai. E a casa do Pai é o lugar onde nós podemos ser, onde nós podemos pertencer e onde a gente pode florescer. Que nesse novo ano que se inicia, né, você tenha isso em mente. Saiba onde você está, saiba quem você é e saiba por que você está aqui. E é na presença de Deus que nós encontramos isso. Pare de buscar aceitação em qualquer lugar, porque o Senhor Jesus já te aceitou. Saiba que você faz parte da família de Deus. Não tente se encaixar em outros ambientes. Aqui é o seu lugar. Mas saiba também que esse mesmo Senhor te presenteou para que você use os dons, os talentos que Ele te deu e para que você floresça, para que o nome dEle seja glorificado. E para que as pessoas vejam em mim e vejam em você a luz do Senhor. Porque eu acho muito bonita essa expressão dar à luz, né? Quando nasce uma criança e fala, deu à luz. Maria deu à luz.
E essa luz é Jesus, o qual nós refletimos por meio da nossa vida. E ao fazer isso, ao partilhar o Evangelho, ao viver o Evangelho, a gente está também florescendo. Que esse seja um ano de pertencimento, de identidade e de muita frutificação para todos nós. Amém, queridos? Oremos. Senhor, muito obrigado por este último culto do ano, te agradecemos porque estamos encerrando ele aqui na sua presença e diante da tua palavra, Deus, que nos remete a esse episódio tão ímpar da história. Jesus, Deus, o Rei, o Criador de todo o universo, está aqui entre nós e não há nem lugar para ele nascer. Mas tudo isso porque havia um propósito de nos garantir um lugar para que a gente nunca sofra a falta, a ausência de um lugar para a gente ser, para a gente pertencer e para a gente florescer. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor não teve lugar para nascer, mas o Senhor nos deu, nos entregou, nos outorgou esse ambiente de paz com Deus, onde nós agora estamos vivendo, habitando na presença do Senhor, que é o melhor lugar que nós poderemos estar. Obrigado por isso, Jesus. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Em nome de Jesus, amém.